Assim, a gente tem essas inovações, gostei da inovação disruptiva, né? Que é essa que mexe com o modelo de mercado, é que se encontra um problema barra oportunidade, né? Às vezes é um problema consciente, às vezes é um problema que a gente nem sabia que existia, a gente só descobriu que aquilo era um problema como surgiu algo diferente, né? O exemplo que você deu de Uber e de táxi, né? Os problemas que a gente enfrentava com táxi, a gente só descobriu que era problema quando veio alguém com uma solução que fala, nossa, né? Isso aqui agora eu consigo fazer, e outros, né? Airbnb, o iFood, falando dessas grandes big Claro. techs aí de serviço que mudaram alguns modelos de mercado com disrupção. Mas muitas vezes a inovação pode estar em uma coisa mais simples dentro da empresa, né? Então acho que quando uma empresa, a gente pode olhar para a inovação e falar assim, o que eu vou criar novo? Mas às vezes eu estou no meu dia a dia, numa empresa, sentado na minha cadeira, estou com um problema que, como que eu posso inovar, né, para resolver alguma coisa aqui, para resolver um problema, ou estou enxergando uma oportunidade, como que na empresa eu posso fazer isso? Eu acho que a gente consegue trazer esse pensamento de inovação de maneira muito mais prática e ampla, e a gente não precisa ficar só se espelhando nas grandes soluções disruptivas, elas são legais para inspirar, né? Sim. E às vezes gera uma oportunidade mesmo de negócio para alguém, mas isso está na ponta da pirâmide, né? Mas a inovação ela é feita na pirâmide inteira, então todo lugar pode ter uma inovação no sentido de ter a flexibilidade de pensamento para isso, né? Acho que como que a empresa será que consegue, e aí eu quero trazer um gancho aqui para perguntar para você duas coisas. Primeiro, já que você está mais inserido nesse contexto corporativo, como que uma empresa consegue se transformar para trazer de fato um pensamento de inovação que possa permear a empresa como um todo, mesmo que ele seja praticado de maneira mais organizada ou metodologicamente falando por áreas específicas, para coisas, projetos específicos. E aí a segunda é exatamente isso, como a gente aplica, né, quais são os passos? Lá na introdução a gente foi meio que falando alguns passos, mas é importante ter também um passo, né? A inovação não é uma coisa que faz uma ideia, joga lá, não. Acho que tem uma forma de se organizar isso, né? Como então que uma empresa consegue trazer um pensamento e como que ela consegue organizar para fazer esse pensamento virar algo mais prático, né, no seu dia a dia? Como que você tem visto isso? Duas perguntas bem interessantes, né? Porque primeiro que tem esse modelo que você falou, que é, né, a gente começou falando aqui, eu tenho algo disruptivo, mas eu também tenho aquela coisa simples. Eu acho que no meio do caminho dessa coisa simples, que muitas vezes pode ser inovação no processo. Você vai inovar o processo que você está fazendo de alguma coisa, e inclusive pode demitir pessoas. Lembra que a gente falou, quando veio o Uber, criou emprego. Sim. Quando você faz uma inovação num processo, você pode falar, vou melhorar tanto a eficiência do negócio, eu estou inovando de uma maneira que eu posso até demitir pessoas, mas no meio do caminho eu acho que tem uma inovação que ela é inovar em produtos, por exemplo. Então você tem um produto, você faz esse produto muito melhor. Você tem um serviço, você melhora esse serviço. E aí também tem uma inovação. Respondendo duas partes, né, as suas duas perguntas. O que eu acho? Você precisa ter uma cultura de inovação na empresa, e isso normalmente é melhor se for top-down. Tá? A gente não gosta muito de ouvir isso, Cara, mas eu falo que qualquer cultura da empresa vem de cima para baixo, porque ela vem da prática, não de cima para baixo do estou mandando. Eu estou praticando, copia o exemplo, copia o exemplo, copia o exemplo. Porque o de baixo para cima, ninguém vai copiar o exemplo de baixo. Você vai copiar o exemplo de cima. Top-down, pelo menos eu vejo nesse sentido, top-down. Inovar, para mim, vem justamente de que o alto escalão da empresa entende que aquilo é importante e faz sentido. Exato. Então, a partir daquilo, você cria um mindset favorável dentro da empresa, né? Você cria dedicação de tempo das pessoas, dedicação de recursos. Estamos falando
não só financeiro, mas recursos também, né, os colaboradores, recursos de máquina, se for necessário. Então, essas dedicações, elas são, para mim, chave, né? E a empresa tem que entender que algumas vezes na inovação ela vai acertar. Eu escutei isso esses dias num podcast e achei muito interessante. Algumas vezes ela vai acertar e outras ela vai aprender. Né? A gente já falou aqui também no debate no café da cultura do erro. Exatamente. E a cultura do erro, ela é importantíssima. E a cultura da diversidade, que foi no mesmo episódio que a gente falou, foi lá no nosso primeiro episódio que a gente conversou com a Glenda sobre isso, a diversidade, ela também é importante. Então, são vários fatores que colaboram e ajudam a empresa a criar uma cultura de inovação, né? Porque se você errar e com isso você for punido, você tende a não querer inovar de novo. Eu vou fazer o business as usual. Né? Exatamente. Eu vou fazer o feijão com arroz, vou entregar e acabou. Você vai bloqueando as pessoas, né, de serem reconhecidas pelas tentativas. É claro que essa tentativa também não pode ser sem fim. Você também tem que delimitar. Não pode ser o erro irresponsável, né? Você tem que ter sabedoria de como testar. E aí acho que entra um pouco da metodologia, não? Para poder errar com segurança, errar planejado. Que não é errar para aprender, né? É o errar que eu aprendo com isso. Não só errei, mas sendo seguro. Exatamente.